Hey, olá! Até recentemente, eu sempre tive experiências muito ruins com RPG de mesa. O que, bem, sendo bem sincero, foi diferente dos RPGs digitais. Jogos como Chrono Trigger, Disco Elysium, até mesmo Pokémon, eram jogos que sempre fizeram perder muitas horas jogando e sempre fez com que eu tivesse muita curiosidade sobre como seria a experiência de jogar um RPG de mesa. Só que durante muitos anos e muitas tentativas, simplesmente não acontecia. Muitas vezes o problema era eu. Eu era o único cara que tinha lido um livro inteiro de sistema de regras e chamava as pessoas pra jogar. E as pessoas simplesmente falavam: beleza, em menos de uma semana todos haviam desistido. Eu já tinha criado uma história, eu já tinha criado um personagem, eu tava procurando um mestre. E sempre acabava dessa forma. Durante o ensino médio, eu pude participar de uma sessão, não como um personagem, sim como um espectador. E que eu olhei aquilo e a todo momento eu queria fazer um comentário, uma crítica, mas não porque eu era muito foda ou porque eu sabia muito, mas era porque o que tava acontecendo ali era ruim. Foi uma sessão de 30 minutos onde nada aconteceu. Os personagens simplesmente foram de um lugar pro outro. Tudo bem, sessões de 30 minutos são ruins, elas são muito poucas. Não dá pra fazer muita coisa. Isso eu digo da experiência boa que eu tive recentemente. Que a gente jogou durante 3 a 4 horas mais ou menos. E sendo bem sincero, a gente só acabou o primeiro dia da sessão. Eles devem ter explorado por volta de 3 a 5% da história. Não foi muita coisa que eles exploraram. E isso me deixa bem cativado, até porque essa foi uma das primeiras experiências positivas. Só que esse vai ser o ponto do vídeo. Eu quero falar sobre como essa experiência positiva não foi uma experiência perfeita, foi uma experiência boa. Foi algo que, por causa de experiências passadas, eu achei que seria muito ruim. Eu tô esperando que fosse muito ruim. E por causa dessas expectativas baixas, e ter um pessoal que tava com vontade de jogar tanto quanto eu estava, aquilo foi muito divertido. Por mais que a gente tivesse tido erro de todos os lados, eu como mestre tive meus erros, até porque é a primeira vez que eu tô mestrando, os jogadores tiveram seus erros, até porque a grande maioria estava acostumado a jogar em mesas que eram mais comediantes, que eram mais sérias, e acabou todo mundo se trombando, e todo mundo se divertiu. E é disso que a gente vai falar hoje, sobre como uma experiência pode ser divertida, mesmo se ela não for perfeita. Quando eu jogo esses RPGs digitais, o próprio Disco Elysium seria um exemplo, eu tenho um problema de me sentir sozinho enquanto eu tô jogando. Por mais que a experiência seja muito vívida, muito divertida, muito atraente e esteja estampada na minha cara que sim, eu estou gostando do que tá acontecendo, eu ainda tô sozinho. Eu ainda não tenho uma interação humana que eu gostaria de ter. Eu, inclusive, fui jogar recentemente um sistema que eu descobri que é feito para RPGs individuais. São, obviamente, para uma pessoa no máximo, 2 pessoas jogarem. E, se eu não me engano, chama Fantásticas Aventuras, Incríveis Aventuras, que eram baseadas na época em que foi escrita. As aventuras eram baseadas na época que elas foram escritas. Então você tem coisas baseadas em Caçador de Vampiro, como a Blade, se eu não me engano é Angel, outra série de caça-vampiros. O Van Helsing também tem uma que é inspirada. Tem inspirações de Star Trek, inspirações de Star Wars. Tem algumas envolvendo Senhor dos Anéis, uma que é paródia de D&D. Eu testei vários desses, mas sempre cai no mesmo problema. Por mais que eu esteja jogando sozinho e esteja seguindo as regras, não me diverte. Eu falo, pô, tudo bem, eu tô fazendo o que eu queria, as escolhas que eu queria, tá criando uma história, mas falta interação. E bem, o RPG de mesa só funciona, claro, tirando esses de aventura solo, que, sendo bem sincero, acho que você nem pode considerar como um RPG, mas toda a ideia do RPG de mesa é justamente você ter uma interação. Pessoas que criaram um personagem interagindo numa história fictícia. E ao longo do tempo, eu acho que eu poderia dizer que esse foi o foco do problema. Eu sempre fui uma pessoa introvertida, e ter esse contato com pessoas sempre foi uma coisa muito difícil. Por isso, até os 16 anos mais ou menos, RPG de mesa era uma coisa meio endeusada. Eu olhava e falava, isso é uma coisa que eu quero fazer um dia, mas tudo bem, eu sei que não vai acontecer. Isso sempre ficou na minha cabeça. E ver outras pessoas jogando uma sessão, o ruim, isso estampado na minha cara, porque, tipo, uma pessoa era nítida que queria muito jogar, mas ela não tinha entendido as regras. Não tinha entendido a ideia do que é um roleplay, não tinha entendido como ela ia mostrar o personagem dela. O próprio personagem dela foi liberado pelo mestre, mas tem uma lore muito nada a ver. Se eu não me engano, era baseado em D&D, ou era a 5ª edição, ou era a 4ª edição. Eu acho que era a 5ª edição.
o personagem dessa pessoa havia vindo do futuro. Ela tava muito ela não gostava. O futuro, o tempo atual. Ela foi pro passado medieval. Não gostava do que estava acontecendo no tempo futuro, por causa que ela tinha acontecido isso, toda a história do personagem. E essa era a desculpa pra ela estar presente e ela ter tanto ponto em. Acho que em ciência e tal. De novo, eu não conheço qual sistema que eles estavam jogando, mas era muito provavelmente D&D quarta edição. E. Beleza, como é que vocês permitiram isso? Já começa por aí. Esse personagem nunca iria interagir com o grupo. Tanto que tem uma pessoa que tinha um personagem que eu não entendi o que ele era. A pessoa teve ações, pequenas ações, mas eu não entendi qual era o propósito do personagem nunca. Era um personagem que, tipo, eu concordo, eu falo que eu concordo. Meu personagem vira as quadras e vai pra porta. Meu personagem só escuta. O que é teu personagem? Teu personagem é mudo. Teu personagem fez o quê? E o mestre sempre perdido com a própria história. Tipo, talvez ele tivesse uma coisa muito legal. Mas eu não tinha vontade de continuar vendo aquilo. Eu imagino que os jogadores também não. Porque, cá entre nós, você contar de novo uma velha história onde a taverna vai ser o centro, ou o início, ou talvez o meio, introdução de um novo personagem, pô, isso é manjado demais. Eu falo como Leonardo. Quando eu criei a história pro RPG que estamos jogando agora, que eu vou falar dessa experiência positiva, eu queria fugir do clichê. A todo momento eu queria fugir do clichê. Não é fugir das regras, não é fugir do que funciona, é fugir do que não funciona mais. Não, taverna em RPG antigo não vale a pena. A gente tá falando de Vampira Máscara, certo? Onde a ideia de politicagem, de um ambiente aterrorizante, é surreal de importante. Então, quando você tira o clichê, que é aquela coisa do nossa, o príncipe é malvado, os aristocratas são ruins, e a união do grupo é por causa que ou eles são anarquistas, ou eles são sabá, ou eles são da própria Camarilla, defendendo a Camarilla, ou tentando tomar posse pra eles, porque eles acham que eles são melhores do que os líderes da Camarilla atual, por mais que eles sejam muito poderosos, vocês querem acabar com o prestígio deles, e etc, etc, etc. Cara, isso é clichê. Isso funciona, e deve ter funcionado, mas atualmente eu não sei se funciona. E é por isso que as expectativas ao longo do tempo vão baixando. Eu acho que se você for com uma expectativa baixa em tudo, obviamente você vai se decepcionar muito. Mas se você for com uma expectativa do clichê, eu acho que você tende a ganhar. Por exemplo, eu imagino que todas as pessoas do meu grupo que participaram dessa sessão foram com essa ideia do clichê. Um amigo meu que tava com a ideia do clichê medieval, que ele tinha jogado. Outro amigo tava com uma ideia de um mestre que só fazia isso, só pegava a história pronta e modificava. E aí ele tava pensando, pô, vai ser mais uma história quase linear. E ele tava com isso na cabeça. Teve um outro amigo que, em sequência, teve experiências ruins em RPG de mesa. E todos eram o mesmo problema. O mestre não sabe mestrar. E ele tava com uma expectativa baixa, achando que eu ia saber mestrar, mas que eu não seria excepcional. Eu não ia superar a expectativa dele. De como vai ser a ambientação e como vai ser a jogatina, etc. Sendo bem sincero, eu errei bastante. Eu faltei em ambientar mais os jogadores. Eu descrevi bem os locais, mas eu não descrevi bem as pessoas. Eu soube interpretar bem os personagens, mas não soube falar movimentos corporais, como estavam as luzes, como era feito o chão, as paredes, o que as pessoas estavam vestindo, se elas faziam expressões, se elas tinham algum problema para andar ou algo assim. Isso faltou em mim. Mas foi muito divertido. E eu acho que consegui superar a expectativa de todo mundo. Mesmo dessa forma. Também, o meu amigo que só jogou RPG medieval se divertiu com essa coisa do uou, o mundo atual é o mundo que eu tô interagindo. Tudo bem, é 1982 a época da mesa. Mas ainda assim, pô, gente, tá falando que tem prédios, existem boates, bebida alcoólica vem em garrafas e agora elas não são feitas por um maluco qualquer que pode ter envenenado um barril e matado todo mundo. Essa ideia de ele poder dirigir um carro e ele poder ir simplesmente numa balada e ver pessoas brigando e se aproveitar dessa briga, talvez pra ele tenha sido excepcional. Essa ideia da politicagem também deve ter sido excepcional pra ele. Por mais que ele não seja um grande fã dessa coisa política, foi uma coisa nova, que fugiu do clichê. Aconteceu a mesma coisa com um dos outros participantes da mesa, que tava com essa ideia do mestre meio ruinzinho, de as coisas não irem pra frente. Vou chamar ele de 02. Conforme as coisas foram acontecendo,
eu percebi que ele foi ficando cada vez mais animado. Tudo bem, no começo ele foi muito envergonhado e ele foi punido por ser envergonhado. Leonardo, como assim punido? Não ele como pessoa, mas sim um personagem. O personagem não querer falar, o personagem não querer interagir. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu gosto muito do cara. O cara tá aqui pra se divertir com todo mundo. E se a experiência dele for ruim, ele vai acabar deixando a experiência ruim pra todo mundo. Eu quero que ele seja ele. Eu digo punido porque o personagem dele teve a cabeça enfiada no chão. E eu acho que esse foi o primeiro toque de vários que eu fui dando ao longo do tempo. E ele foi pegando. Passou, na primeira hora da sessão, ele ainda tava um pouco pra dentro. Mas quando acabou essa primeira meia hora, eles foram caçar a presa deles. Ele já tava mais ativo, mais alegre, mais interativo com os outros personagens. Ele tava um pouco apreensivo, mas interagindo mais. Perguntando, Leonardo, como o ambiente tava ali, como funciona aquilo, como tá, onde eles estão. Essa é a minha meta pro meu personagem. Mas ele não falava, essa é a minha meta pro meu personagem. O personagem dele narrava, não, meu objetivo é ter uma vida confortável. Eu quero ter uma vida confortável por causa disso e disso. Interagindo com os outros personagens. Isso foi, sendo bem sincero, fenomenal. A gente teve um desenvolvimento de personagem em uma única sessão. E talvez não tão rápido. E eu me diverti bastante vendo isso. Vendo ele querer explorar a história que eu criei. O que, sendo bem sincero, eu nunca tinha visto uma pessoa se interessar pelas coisas que eu crio. E ver esse meu trio de amigos interagindo e explorando foi fenomenal. Isso é um dos aspectos mais legais dessa sessão. E vai entrar uma pessoa nova, eu espero que essa pessoa se divirta tanto quanto a gente se divertiu. Esse outro meu amigo, o terceiro, que eu vou chamar de 03, e só teve experiências com mestres ruins e que ele tava de saco cheio. E tudo bem, talvez eu nem tenha superado muito as expectativas dele, mas eu fui satisfatório. E é isso que ele nunca teve. Ele nunca teve alguém que ficou atento aos detalhes e prestou atenção no que estava acontecendo, no que todos os jogadores estavam fazendo, no que os jogadores queriam. Eu sei a backstory do personagem dele. Tá guardado na minha cabeça, tá anotado. Eu tenho a backstory de todos anotado, mas tá principalmente salvo na minha cabeça. E eu sei o objetivo de cada um. Eu sei o que esperar de cada um. E eu não tô falhando com nenhum deles nesse sentido. Por exemplo, o personagem do 01, ele quer uma vingança. Ele quer se vingar de um cara que colocou ele nessa maldição. O personagem dele é rancoroso e bem espontâneo. Espontâneo, tudo bem, ele tem extrapolado um pouco na coisa da espontaneidade. Mas ainda assim, é um personagem espontâneo. E essa vingança é espontânea. Ele ainda tá com raiva dessa pessoa que transformou ele em vampiro. Isso pra ele é um marco. E eu tô recompensando ele justamente porque ele tá indo atrás de pessoas e perguntando, mano, você conhece essa pessoa? Você conhece essa pessoa? Você conhece? E caçando esse personagem. E eu percebo que o 03 gosta disso. Gosta de ver os personagens tendo um objetivo e sendo recompensado de alguma forma por ir atrás desse objetivo. O próprio personagem dele não é alguém que tem um objetivo. Ele não tem um grande objetivo. O objetivo dele, mano, eu quero viver. Ponto. Seja de maneira agradável ou não, eu quero seguir em frente. É essa a ideia. Só que o backstory do personagem é um cargo tão pesado pro personagem que é por isso que ele não tem um motivo. Meu objetivo como mestre agora é justamente ir desenvolvendo esse personagem com ele. Obviamente ele é o jogador. Eu vou dar motivos pro personagem dele se desenvolver da forma que ele achar melhor. Ele é o jogador de novo. E dar um objetivo. Fazer com que ele aos poucos vá deixando o passado. Esse passado nunca vai ser dele. Mas ele vai aos poucos deixando o passado. Pra que ache um desenvolvimento futuro. Afinal, todo mundo uma hora tem que deixar pelo menos uma parte do passado pra trás. E falando da minha experiência, só da minha experiência, foi divertido. Eu escrevo histórias, sendo bem sincero, há muitos anos. Eu devo escrever histórias mentais. Escrever histórias mentais é uma frase muito ruim, mas desde os meus 10 anos. Escrever histórias de forma física talvez seja desde os meus 12. Seja no celular, seja no computador, seja no papel. Eu sempre fui escrevendo esses fragmentos de história.
porque eles pra mim eram muito importantes. Eu gostava de desenvolver essas histórias. Mas não é que faltava algo nessas histórias. Eu nunca senti que faltava algo na minha escrita. Eu sei que sou soberba, mas é verdade. Eu sempre falei assim, não, ela pode melhorar. Mas não é como se faltasse alguma coisa e que eu precisasse conquistar essa coisa. Era sempre, eu podia melhorar na narrativa. Eu sempre mudei entre terceira e primeira pessoa. Eu sempre ficava alternando nisso, não na mesma história, mas em várias histórias, para que eu pudesse desenvolver os pontos de vista. Ponto de vista de cada um. Tanto do personagem quanto do ambiente. Do personagem e do ambiente. Sempre nessa dualidade. Só que eu acho que esse é o ponto. Eu nunca tinha conseguido escrever uma história com fim. Leonardo, como assim? Geralmente eu tinha um começo muito sólido. Eu tinha um meio blé. Meio ruinzinho, bem mediano. E se eu não tivesse um fim, eu tinha um fim muito bom. Um fim com plots muito bons, mas o problema sempre foi o meu meio. Sempre foi como eu vou andar até esse fim. E com o RPG eu acabei tendo esse brilho. Eu consegui desenvolver um meio muito bom, muito sólido, muito coerente pra história, muito coerente pro universo do Vampira Máscara. Mas ainda assim eu tava sentindo que faltava algo, que eu podia melhorar na minha história. E eu percebi o que foi: mais cabeças. Tendo essas pessoas explorando o meu universo, e ainda com um termo que eu acho muito agradável, como primatas, foi legal. Eu estou sendo justo com eles, conforme eles exploram e tudo mais. E tem sido divertido, eles interagindo com personagens que eu criei e criando o meio deles. O meio do... aquela lacuna entre o começo e o fim, esse meio é eles que estão criando. Isso tá sendo divertido, porque eu sei como era pra ser o meio, eu sei o que eles vão fazer. Como assim, Leonardo? Mano, tem coisas de um RPG que você não vai fugir. Você não vai fugir da história. Você não vai fugir do que você fez e do que você vai fazer. Você não vai fugir das suas responsabilidades que foram impostas em você pelo seu grupo ou por algum superior, alguém contratou você, etc. Isso em qualquer RPG. Se você fugir das suas responsabilidades, você vai ser penalizado. Você não consegue fugir dessas coisas. E é justamente esse ponto. Ver eles explorando e chegando nos locais que eu quero que eles cheguem de formas tão diferentes, mais cedo ou mais tarde. Eles percebendo coisas que eu falo, porra, vocês perceberam isso muito cedo. Mas isso é interessante. Eu quero ver até onde vocês vão chegar tendo percebido isso tão cedo. E eu acho que esse é o principal ponto dessa minha primeira experiência boa com RPG de mesa. Eu ter jogadores que estão se divertindo, que tinham expectativas baixas e querem continuar jogando. Isso pra mim é muito contente. Eu, nesses últimos 2 dias, mais ou menos, eu andei vendo bastante coisa de narrativa pra eu melhorar. Eu quero descrever melhor o ambiente. Eu quero manter na minha cabeça que eu tenho que descrever o vestimento, o cheiro, os sons, para que eles tenham uma ambientação bem vampiro. Bem Vampira Máscara, bem... vamos chamar de Dark. E, sendo bem sincero, eu espero que isso continue acontecendo dessa forma. Que eu continue melhorando, que os meus jogadores continuem se divertindo e que fique nesse círculo harmônico. Mas eu acho que deu pra entender o tema principal do vídeo, que seria como expectativas baixas conseguem fazer com que experiências consigam se tornar muito boas. Na minha opinião, esse foi o caso. Eu, sendo bem sincero, eu esperava que o 01 fosse escrachado, porque o personagem dele é espontâneo. Eu pensei que ele ia ser muito escrachado. Ele foi escrachado. Mas eu pensei que ele ia ser muito mais escrachado, muito mais inaceitável, muito mais um Não foi. Eu quero que o personagem dele se torne mais sério. Eu quero que ele preste atenção nisso. Que a gente tá num ambiente mais sério. E essa espontaneidade vai ter que morrer aos poucos. O 02. De verdade. Eu quero que ele se torne mais espontâneo. Eu quero que ele... Eu sei, ele é introvertido. É uma coisa dele, não do personagem. Mas eu quero que ele se desenvolva porque ele tá entre amigos. Cara, o 02 eu realmente gosto muito dele. Como eu gosto tanto do 01 quanto eu gosto tanto do 03. Viu? O 01 e o 03 interagindo é engraçado. Porque os dois são... Eles seguem o personagem deles e são muito... Vamos dizer...
extrovertidos. Eles são muito abertos, comunicativamente falando. O 02 não. E eu quero que ele evolua tanto quanto eu quero que o 01 evolua, quanto eu evolua e o 03 evolua. E o problema do 03, ele é muito afobado. Eu sei, afobado talvez seja bom. E talvez ele até tenha que tomar a liderança da história. Mas segura um pouco. O seu personagem, ele é muito solitário. E você tem que manter isso em mente. Por mais que talvez você esteja querendo seguir a história, talvez você esteja querendo descobrir mais sobre o mundo, etc. Talvez um pé de cada vez seja melhor. Talvez você queira entender os seus parceiros. Talvez você queira entender quem são seus superiores. Em vez de querer fazer coisas. Compreende? Eu pelo menos compreendo. Não sei se ficou claro. Bem, eu acho que era esse o intuito do vídeo. E eu acho que o tema ficou claro ao longo da minha fala. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Esse acabou sendo o primeiro vídeo do canal. Era pra ser uma review de Ember, mas acabou sendo sobre o Leonardo falando da experiência dele.